pessoas, eu sou Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de nativo digital. É um conceito elaborado por Mark Prensky, que está presente aqui nesse livro, Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, que foi publicado aqui no Brasil pela editora do Senac, certo? E o autor, o Mark Prensky, o que ele vai dizer? Ele vai partir de uma questão geracional. Existe uma geração de jovens chamadas de nativos digitais. Essa geração ela está imersa na tecnologia. Ela aprendeu a interagir com o mundo a partir das tecnologias. Telas de toque, jogos, tudo isso faz parte do imaginário, faz parte da cultura dessa geração e influencia diretamente as formas como essas pessoas aprendem, certo? Então, partindo do conceito aí do Mark Prensky, ele vai dizer o quê? Que essa geração ela está imersa na tecnologia, ela tem domínio sobre a tecnologia. E bem, se a gente pensar justamente essa questão geracional, ele vai dizer o quê? Que em contrapartida aos nativos digitais, existem os imigrantes digitais, que são as pessoas que não nasceram nesse universo dessas tecnologias e, ao decorrer de suas vidas, foram se apropriando, criando, projetando, desenvolvendo habilidades e competências para o uso dessas tecnologias. Então, essas tecnologias não seriam naturais no seu desenvolvimento. E bem, quando a gente pensa o universo da educação, e aqui para esse vídeo eu vou me referir à educação superior, é complicado. É um erro teórico-metodológico conceber essa categoria aí como completamente generalizável para a realidade brasileira, certo? A categoria, né, de nativos digitais, o conceito de nativo digital é elaborado no contexto dos Estados Unidos, certo? Que é um país de capitalismo central, um capitalismo altamente desenvolvido, enquanto o Brasil é um país de capitalismo periférico e com contradições sociais muito diferentes, certo? Então, quando a gente pensa o estudante de ensino superior, é um pouquinho complicado. Então, eu vou passar alguns dados para vocês da Andifes, certo? O perfil social de estudante de graduação das universidades públicas brasileiras, ele é de 54,6% de mulheres, 43,4% de homens, tem uma média de idade de 24,43 anos, sendo que 51,2% são negros ou negras, descendentes ou não de povos quilombolas e também pardos. 43,3% são brancas e brancos, 2% são amarelos e amarelas e 0,9% são povos tradicionais. 60,4% cursou apenas escola pública e 26% cursou apenas escola particular, enquanto que os pais e mães responsáveis desses jovens que estão no ensino superior, 50,8% tem um nível de escolaridade menor do que os filhos e filhas, ou seja, para a maioria dos jovens, eles têm um nível educacional maior do que seus pais, certo? Enquanto nos Estados Unidos, é um pouco diferente a realidade. 56% são do gênero feminino, das mulheres, 44% são homens, certo? 60% são brancos e brancas, 13% são de etnias latinas, 9% são negros e negras, 6% são de etnias asiáticas ou do Pacífico, 5% são de etnias internacionais, 4% multiétnicos e 1% ou menos de outras etnias. 56% de seus genitores têm nível superior, ou seja, os pais, mães, responsáveis, 56% deles têm bacharelado ou uma graduação. 22% pelo menos iniciou os estudos superiores e outros 22% não têm ensino superior, certo? Então, os dados são bem discrepantes. A maioria dos estudantes de ensino superior nos Estados Unidos é branca, a maioria dos estudantes de ensino superior no Brasil é negra, certo? A gente já tem um recorte étnico diferente. Eu já falei do recorte econômico, certo?
Então, em primeiro lugar, a gente tem essas diferenças étnicas, que também são diferenças culturais. Estudantes norte-americanos são majoritariamente brancos e brancas, o que infere menor variabilidade cultural. No Brasil, a gente tem uma população mais heterogênea, não podendo ser comparada aí de forma direta em relação à etnia esse perfil. Uma outra questão vai se referir justamente à parentalidade. Enquanto estudantes brasileiros e brasileiras têm média de estudo maior do que seus genitores, o contrário ocorre nos Estados Unidos, uma vez que a cultura do ensino superior e as primeiras instituições é bem mais antiga no norte da América. E se a gente for pegar agora, né, a gente passou por economia, passou por etnia, agora vamos pensar aqui a questão do trabalho e da economia, certo? Então, referente à questão de trabalho de estudantes brasileiros e brasileiras, 29,9% dos estudantes estão ocupados e ocupadas, correspondente a 27,1% de mulheres e 33,2% de homens. 44% desses trabalhadores estão em condição de trabalho precário. 75,7% desses e dessas trabalham até 40 horas por semana. 24,3% desses trabalham mais de 40 horas semanais. Lembrando que os brasileiros são de um estudo da Andifes, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Enquanto isso, nos Estados Unidos, 21,9% dos estudantes investem seu tempo se preparando para aulas, 15,9% tem trabalho pago, 20,7% investe seu tempo socializando e relaxando, 14,7% estão realizando atividades curriculares e serviços comunitários, 9,1% cuidam de algum parente e 7,5% investe seu tempo na comunidade estudantil. Então, se a gente pensar essa questão de cotidiano de trabalho, né, os cotidianos de estudantes do Brasil e dos Estados Unidos são muito diferentes. A maioria dos americanos vai investir seu tempo na preparação para as aulas, um pequeno percentual tem trabalho pago e ainda existe uma variedade de categorias que demonstram a melhor qualidade de vida acadêmica, enquanto as estudantes brasileiros e brasileiras estão realmente trabalhando, são quase 30% dos que trabalham, 44% destes em trabalho precário. Nos Estados Unidos, eles têm tempo para estudar, para relaxar, é citado relaxar, né, como uma categoria. Pois bem, a gente sabe que o ideal seria que todo mundo tivesse um bom tempo para estudar, certo? Mas existe uma diferença gritante entre o estudante ideal e o estudante real. E nós só temos o estudante real, certo? E justamente essa questão do nativo digital, e eu estou focalizando novamente só no ensino superior, é muito ideal a questão do nativo digital, é muito idealizado, certo? Existe aí uma binariedade, né, entre o nativo digital e o imigrante digital. Quem é imigrante é nativo. Mas essa ideia, ela não se verifica na realidade. E agora eu vou falar além dos dados étnicos, além dos dados econômicos e da relação de trabalho, emprego e renda, do cotidiano de estudantes, eu vou falar de alguns estudos sobre nativos digitais. Então, a gente tem um estudo que foi feito pelo Bennett, com 2.500 estudantes na Austrália, que vai tentar identificar perfis de estudante. E dentro das questões geracionais apontadas pelo Mark Prensky, o autor ele não encontra uniformidade. Existem, é claro, existe muita coisa na realidade do que o Mark Prensky diz, mas ela está difusa, né? A gente não encontra um grupo de nativos digitais, a gente encontra elementos dos nativos digitais dispersos dentro de toda a população, e principalmente aí no ensino superior, certo? E aí o que acontece? Em todas as gerações que foram analisadas nesse estudo da Austrália, existe uma grande diversidade de relação entre pessoas e tecnologias. Então, não tem um argumento preciso dessa relação teórico-empírica que possa dizer que existe um nativo digital perfeito, assim como o Mark Prensky categoriza, como ele idealiza, certo? O contexto das interações tecnológicas do estudante é mais variável e sutil do que uma questão geracional. O contexto ao qual esses ditos nativos digitais estão imersos, ele não é monolítico, certo? Ele não é imutável.
ele muda de acordo com uma série de variáveis. Por exemplo, as questões de impacto socioeconômico são diretivas para acesso tecnológico. Você acessar a tecnologia tem que ter dinheiro, né? Isso é lógico, é racional. Tem um estudo que foi realizado pelo Hagait na África do Sul. Vai identificar justamente essas condicionantes ligadas à raça e gênero, que são o grande fator de acesso às tecnologias, para que aí as pessoas possam ter domínio das habilidades básicas de acesso à internet. Então, a questão do desenvolvimento de habilidades não é uma questão geracional como é apontada pelo Mark Prensky. Ela é também uma questão de acesso, ligada à etnia, ligada a gênero, à economia, a trabalho, emprego e renda. Então, várias evidências, vários estudos têm apontado que esse é um conceito reducionista. Ele reduz a realidade, ele coloca toda a realidade dentro de uma caixinha, como se existisse toda uma geração de nativos digitais. E aí, para quem trabalha com educação, para quem pesquisa em educação, tem que tomar esse cuidado. Existe o nativo digital disperso na realidade. As pessoas têm traços de nativos digitais, mas não existe uma comunidade completa, fechada, aonde todos e todas são nativos digitais, certo? E o que acontece? Essa crítica que eu estou apontando aqui, essa crítica que eu estou fazendo, não estou dizendo que não jogue um conceito de nativo digital fora. Não, muito pelo contrário. Ele serve para você entender a realidade criticamente. Você sabe que existe traços do nativo digital na realidade, mas não existe o nativo digital por completo, o nativo digital per si. Não é condição única da existência de uma geração ser nativo digital, mas é condição de existência do conceito de nativo digital existir pontos específicos de características que podem ser encontradas na sociedade. Então, essa ideia é justamente uma ideia que entende a realidade. Ele é um conceito que está na realidade, porém, deve ser analisado de forma crítica. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Mark Prensky, eu vou deixar na descrição desse vídeo o livro, certo? É muito bom esse livro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre aprendizagem baseada em jogos, certo? E eu recomendo bastante aí a leitura para quem quiser aprender um pouco mais sobre aprendizagem baseada em jogos desse livro do Mark Prensky. Vou deixar o link do livro na descrição. Então é isso, pessoal. Dúvidas, comentários, sugestões, só colocar aqui nos comentários desse vídeo. Se você quiser apoiar o canal Pesquisa de Jogos, considere curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com suas amigas, deixe seu comentário também. Se você não gostar, pode lá colocar na descurtidazinha, mas o que interessa é o seu feedback. Se você quiser apoiar de outra forma, considere se inscrever na promoção Kindle Unlimited. O link está aqui na descrição. Acessando através desse link, você tem direito a 30 dias de acesso gratuito no sistema de e-books da Amazon. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!